Vamos dar continuidade aqui. Com a palavra, o doutor Oswaldo, que é o relator da urgência especial do projeto em tela. Agradeço ao senhor presidente por me nomear como relator especial a esse projeto de lei de suma importância para a contabilidade da Prefeitura Municipal de Bananal. Então, na qualidade de relator especial para emitir parecer sobre o projeto de lei número 13, de 23 de setembro de 2016, compartilho com o teor do parecer emitido pela consultoria jurídica da Casa, no sentido da legalidade e constitucionalidade do projeto em tela, não havendo óbice à livre tramitação nesta Casa de Leis. Está em discussão o requerimento de discussão, está em discussão o destaque do artigo 3º e 4º do projeto de lei em tela, do requerimento aí projetado pela vereadora Lúcia Nader. Está em discussão. Com a palavra o doutor Oswaldo. Senhor presidente, é muito bacana a gente notar uma discussão jurídica a respeito desse projeto de lei e, de uma certa forma, visa valorizar a democracia entre os entendimentos dos diversos entes da casa, até porque, se fosse para ter opinião própria, só existiria um vereador na casa, né? Então, se existe 9, é justamente para que as discussões sejam colocadas em pauta e cada um, com a autoridade que lhe foi constituída pelo povo, dá o seu parecer a respeito das determinadas matérias que são postas à votação aqui em plenário. Sobre o requerimento de urgência da vereadora Lúcia Nader, o destaque. Vereador, desculpe, sobre o destaque colocado em pauta aqui pela vereadora Lúcia Nader, eu discordo, porque ela se atém exclusivamente aí às receitas de capital e busca objetivamente, e assim o fez nas suas palavras, em relação à anulação de dotação orçamentária que foi destinada à reforma do prédio da Santa Casa, aqui em Bananal. Vale salientar que quando nós votamos créditos suplementares, nós não votamos nada financeiro. Quando nós aprovamos um orçamento, e nós temos que aprovar, inclusive, a LOA até 31 de dezembro, para que o prefeito possa trabalhar com ela no ano que vem, nós estamos apenas votando dotações orçamentárias. Nós não estamos votando nada financeiro. Quando se prevê que se vai arrecadar em uma determinada conta certa quantia, às vezes você não arrecada nem 10% daquilo que se previu. Às vezes você arrecada mais. Então existe excesso de arrecadação quando se arrecada mais, e déficit orçamentário quando se arrecada menos. E o prefeito nada pode fazer se não houver previsão orçamentária nesse sentido, que são os planejamentos feitos no PPA, na LDO e na LOA. Vale ressaltar aquilo que eu estou dizendo, que eu acabei de dizer, que sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, houve um excesso de arrecadação de R$ 515 mil.
que além de estar aqui no projeto, também está aqui no balancete analítico que ela nos remeteu. Então, houve um excesso de arrecadação. O que acontece? Quando nós temos um excesso de arrecadação, nós temos o financeiro, nós temos o dinheiro, nós não temos valor orçamentário, ou seja, previsão orçamentária, às vezes, para se gastar aquele dinheiro. Então, existe a necessidade da prefeita remeter a esta casa. Por que remeter a esta casa? Porque nós somos o órgão fiscalizador. Nós autorizamos ou não a prefeita a realizar determinadas despesas dentro do orçamento. Porque o seu círculo, a sua circulação dentro do orçamento, ela tem um determinado limite já previsto na lei orçamentária que nós vamos votar. Justamente para que não se cometa crimes orçamentários. E para ser bem claro, a presidente Dilma foi cassada justamente porque mexeu no orçamento da União e não pediu autorização legislativa com o Congresso Nacional. Então, esse é o fato. Então, ela está mandando para cá um projeto pedindo suplementação orçamentária e justificando esse pedido porque precisa de dotação orçamentária para fazer pagamento de funcionários. Esse destaque da nobre colega vereadora visa justamente impedir que a prefeita mexa no orçamento que foi previsto para a construção do prédio da Santa Casa, para que, um momento, depois a senhora fala, para que ela possa fazer essa remessa desse valor, porque aqui no projeto todinho, todos os parágrafos, os seus artigos e parágrafos, se fala em dotação orçamentária, nunca se fala em financeiro. Então, busca, evidentemente, e justificadamente, anular uma previsão orçamentária para a construção do prédio e jogar numa conta para se pagar, numa conta orçamentária, não dinheiro, não se confunda financeiro com orçamentário, apenas números. Jogar para outra conta para que se possa fazer, então, o empenho, porque você precisa empenhar. Para você empenhar uma despesa financeira, você precisa ter números que autorizem esse empenho. Então, essa remessa de dotação orçamentária, eu vou lhe dar uma parte, pois não? Ele vai dar uma parte, só um minuto. Ele está falando que é dotação orçamentária. E quando você fala pagamento pessoal, é o quê? É financeiro. Então, o que eu queria dizer é justamente isso. Para que você faça um pagamento, é preciso você primeiro empenhar aquela despesa. Para você empenhar aquela despesa, você precisa ter dotação orçamentária. Porque se você não tiver um número superior, ou igual ou superior ao valor que você vai empenhar, você precisa suplementar aquela verba para se gastar aquele dinheiro. Então, é isso que ela está pedindo. Nós fizemos uma reunião aqui com a prefeitura, porque quando foi levantada essa questão, e muito bem levantada pela vereadora, eu até parabenizo por isso, nós tínhamos, de imediato, um espanto muito grande em saber, porque nós sabemos que existe um dinheiro que já foi transferido para essa conta, reforma do prédio da antiga Santa Casa, existe esse dinheiro, e isso é financeiro, ele está lá. Mas ela, em hipótese alguma, ela pode gastar R$1 desse dinheiro. Ela não pode gastar R$1 desse dinheiro. Se fizer, ela vai responder por isso. Nós estamos autorizando ela transferir número da conta para outra conta, para se empenhar um dinheiro que ela tem de excesso de arrecadação. Isso é o nosso entendimento. E nós questionamos com os representantes da prefeitura, e foi justamente isso que ela nos respondeu, de forma que eu não vejo ilegalidade nessa parte, porque ela não pode primeiro gastar o dinheiro que já tem em conta para a reforma do prédio da Santa Casa. Não se abriu licitação nenhuma para a construção do prédio, e creio que não vai abrir
porque não há tempo. A modalidade de licitação é a concorrência. Então, existem prazos legais que impedem que nesses praticamente 2 meses que tem de administração, ela realize uma licitação para se gastar esse dinheiro. Então, não tem como ela gastar R$1. E se fizer, será de forma ilegal e vai responder por isso. O que nós estamos, na verdade, é autorizando que ela faça remessa de dotação orçamentária prevista e que não gastou para outra conta e poder, então, empenhar o dinheiro que ela tem de excesso de arrecadação e que não tem como gastar, porque as contas onde estavam previstas, como ela mencionou aqui, para pagamento de funcionário, já se esvaiu. Quer dizer, não tem dinheiro, não tem dotação orçamentária ali para fazer empenhos. Então, ela precisa aumentar essa dotação. O dinheiro que foi transferido para a reforma do prédio continua e tem que continuar lá quietinho. Nós estamos autorizando apenas isso. Eu parabenizo a vereadora pelo levantamento da questão. Eu acho que veio em boa hora, né? Nós procuramos nos informar com a prefeitura para podermos estar aprovando um projeto desse sentido, porque é de muita responsabilidade isso que a gente tem que fazer aqui, mas eu estou exatamente justificando o meu voto contrário ao destaque de Vossa Excelência, muito bem postado, mas o meu parecer é nesse sentido, vereadora. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Qual o valor total dessa questão orçamentária que ela pediu? Não foi 515 mil do excesso? É 1.323.000, eu fiz as contas aqui. E qual é o convênio? 1.323.000. Qual é o valor do convênio? Ela está anulando, não é só da Santa Casa, de outras várias contas. Mas qual o valor? Esse valor? É R$900 mil. Doutor, sabe por que eu coloquei isso? Primeiro, eu fiz o requerimento e a prefeita, em vez de mandar uma conta atual com o valor real, me mandou uma conta no valor de março, quando entrou na conta 1 milhão. Sendo que aqui, no balancete analítico, está sendo colocado 1.900.000. É essa a minha dúvida também. E também, como foi bem colocado na regra da lei, que convênio é despesa de capital. Nunca pode entrar com relação à situação orçamentária. É um dinheiro adquirido para poder olhar folha de pagamento na despesa corrente. Eu não tenho nada contra. Eu estou dizendo minha opinião na consulta jurídica que eu fiz nessa casa. Respeito a opinião de Vossa Excelência, mas eu vejo aí realmente o que eu gostaria de perguntar para o senhor que estava na reunião, o que eles falaram desse dinheiro do convênio. Se era necessário, porque, no meu entendimento, estão 4, 8, 12 anos aqui. Nunca, nesta casa, foi aprovado algum dinheiro de convênio. Que eu me lembre, nunca entrou essa situação. Mas como aqui eu tenho parecer jurídico, questão da contadora, questão da legalidade, eu votarei contra o projeto por esse motivo. Por isso eu pedi destaque. Porque, na verdade, ela falou, o executivo falou aqui, que seria feito o pagamento até dezembro de 2016. Então, com esse pedido de destaque da vereadora, é o momento para que possamos ter mais explicações desse dinheiro que legalmente, aqui e juridicamente, ele não compete, está aonde está. É esse o pedido da vereadora. Simplesmente por esse motivo. Porque a vereadora tem um requerimento de uma resposta aleatória de um dinheiro de março de 2015. E a prefeita coloca aqui 900 mil. E ela mandou para mim a cópia do convênio do projeto
de R$90 mil. Então, onde está o resto? Vereador, era só meu entendimento. Você pode me conceder? A senhora não, me perguntou... eu concedo, lógico. Eu estou querendo entender por que nós temos o posicionamento diferente, mas a posição da vereadora em colocar em destaque não é questão de não aprovar para o executivo, é de ter um entendimento mais justo com essas partes jurídicas colocado para essa vereadora. É esse o motivo, só e mais nada. Então, vereadora, a senhora me perguntou, me permita responder. A senhora falou muito em dinheiro, em valor. Eu não estou dizendo dinheiro em valor. Quanto tem na conta ou deixa de ter, se ela não respondeu com dignidade para Vossa Excelência, o valor exatamente como está, eu até sinto muito por isso, mas a gente não está falando em dinheiro, nós estamos falando em números, dotações orçamentárias, previsões orçamentárias. Dinheiro está lá, o quanto tiver, ela não pode gastar um tostão, porque especificamente, esse dinheiro é especificamente para ser gasto na reconstrução do prédio da Santa Casa. E isso terá que ser feito pelo próximo prefeito. Inclusive, existe previsão orçamentária, reconstrução do prédio da antiga Santa Casa, na LOA, que nós vamos votar agora para o ano que vem. Então, ele vai trabalhar com isso a partir do ano que vem. Esse dinheiro ela não pode gastar e tem que deixar na conta para ele. Se ela gastar, mas eu queria entender... dela. O nosso problema aqui é dotação orçamentária. Não, mas a lei é clara que não pode ser colocado em questão orçamentária mexer com o dinheiro de convênio. Mas tá aonde aqui. Que está? Qual lei, artigo? Esse é o artigo 44, o qual veda o uso de recursos de alienação de bens e direitos em despesas correntes, exceto se aplicada o uso de recursos de alienação de bens e direitos em despesas correntes, exceto se aplicada ao regime de previdência, mediante autorização legal, conforme prescrito a seguir. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para financiamento de despesas, salvo lei de previdência. A lei é extensa. Eu só quero justificar aqui o meu embasamento para poder ser votado em destaque, para que tenhamos tempo para o esclarecimento melhor, na minha opinião, de não aceitar esse direito do convênio, como a lei fala, como o procurador jurídico colocou e a contadora para mim, foi muito bem explicado. E aqui, no balancete que eles mandam, não tem esse valor em separado. Tem 1.900.000 e pouco. Era isso que eu tinha falado sobre o projeto. Continua em discussão o pedido de destaque da vereadora Lúcia dos artigos 3º e 4º do projeto em tela. Com a palavra, vereador Manolo. A dúvida que a vereadora teve, eu também tive. E eu questionei o pessoal da prefeitura que esteve aqui no dia da reunião com os vereadores. Então, como se trata de dotação orçamentária, é apenas um remanejamento, eu questionei a funcionária na época, eu falei, e se por acaso esse dinheiro for precisar usar esse dinheiro esse ano? Ela falou, não vai ter esse problema, porque o que acontece? Esse procedimento da Santa Casa vai ser feito o ano que vem. Então, o ano que vem, como disse o vereador Oswaldo, esse dinheiro vai estar lá na conta quietinho, para o próximo prefeito utilizar. Porque aqui está sendo feito apenas um remanejamento de uma dotação orçamentária. Está tirando de uma caixinha e colocando na outra.
Na verdade, vereador Manolo, falou isso. Da forma como você colocou, foi até infantil. Porque veio falar que isso, sendo que o nosso jurídico, aqui na casa, tem a posição contrária. E a nossa contadora. Tudo bem, foi uma maneira como passaram para Vossa Excelência, que no dia, por motivo de doença, eu não pude estar aqui na reunião. Porque eu nunca falto reunião. E já tinha levantado essa situação. É só posicionamento. Cada um fique à vontade para fazer o que acha certo. Continue em discussão, destaque. É o destaque. É o pedido de destaque ainda. Dela. Com a palavra, a vereadora Érica. Alô? Eu entendi a colocação da vereadora Lúcia, a preocupação dela em relação, porque, embora seja uma questão, nós estamos discutindo aqui de dotação orçamentária, mas existe um valor de um convênio, né, com dinheiro já em caixa, aonde se está se prevendo essa utilização desse recurso. Né, deu para ter mais ou menos. Então, o que ela está pedindo, na verdade, é para se votar em destaque 2 artigos. Ou seja, isso não vai comprometer o projeto como um todo. Né? Então, isso, na verdade, seriam para poder a gente votar em destaque esses 2 artigos que justamente vem falar sobre essa questão de convênio. Porque quando se fala em convênio, mais um convênio como esse da Santa Casa, que é sabido para todos que existe esse dinheiro em conta, porque eu mesmo estava junto com a prefeita, ao lado do governador, quando ele falou desse valor de 1 milhão que já estava depositado na conta da prefeitura. Então, realmente, a gente entende que quando se fala em orçamento não é dinheiro, entendeu? É uma previsão, né? Até para entendimento do público, né? O que é um orçamento? É um instrumento de planejamento governamental que consta da despesa da administração pública para um ano e equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas. É o documento do governo, reúne todas as receitas arrecadadas e o programa que de fato vai ser feito com esse recurso. É onde alonga-se os recursos destinados a hospitais, manutenção de estrada, construção de escola, pagamentos de professores, etc. E no orçamento onde estão previstos todos os recursos arrecadados e de onde esses recursos serão destinados. Né? Até o Manolo faz a colocação didática da caixinha, né? Tem um valor X naquela caixinha, mas não se utilizou aquele recurso, porque é uma coisa que, na verdade, não existe esse recurso, é só uma previsão. Aí você pede que é uma rúbrica, autorização com o legislativo, porque o Poder Executivo tem que pedir autorização com o legislativo, quando é para aprovação quando se mexe com dotação orçamentária. Né, se não comete o crime de improbidade administrativa, a lei de responsabilidade fiscal também vai em cima, é o que aconteceu, que ocasionou o impeachment da presidente. Só que o que me deixa também um pouco inseguro em relação a tudo isso é que existe, dentro do corpo do projeto, uma questão que existe um dinheiro. Existe esse valor da Santa Casa. Se fosse só o orçamento, mas não existisse o dinheiro, tudo bem. Então, eu fico muito insegura em votar um projeto onde a gente está assinando um cheque em branco. A gente não sabe se realmente isso vai acontecer ou não, entendeu? Então, eu fico assim, muito insegura em relação a isso, porque, ao meu entender, é dinheiro. O convênio é um dinheiro, não é um orçamento. É um dinheiro em caixa. Convênio... volto a repetir, que o próprio governador, né, comentou com a prefeita na minha presença que já estava deliberado. Então, não é um orçamento, é dinheiro real. Então, eu sou favorável em votar em destaque esses artigos, justamente por entender que essa questão do convênio, mais esse convênio da Santa Casa, é um dinheiro já em caixa. Continue em discussão. Então, vamos colocar em votação o destaque, gente. Está em votação o pedido de destaque do artigo 3º e 4º do projeto em tela. O quórum de aprovação é o de maioria simples. O vereador que estiver de acordo com a reprovação dos artigos 3 e 4 permaneçam sentados.
sua atenção. E os vereadores que não estiverem de acordo com a reprovação dos artigos 3º e 4º, fiquem de pé. Reprovado o destaque. Agora a gente volta ao projeto como um todo, tá? Então está em discussão o projeto de lei número 13, de 23 de setembro de 2016, que dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar no orçamento vigente e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra, vereador Manolo. Bom, esse projeto, como já foi discutido aqui na ocasião do destaque, né, trata de uma suplementação. Nós tivemos uma reunião com a prefeitura, foi discutido esse projeto, e embasado nessa reunião e com os dados que eu tenho do corpo do projeto, eu voto favorável a esse projeto. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Dr. Osvaldo. O projeto em si, praticamente, ele foi já discutido quando nós discutimos aí, há momentos atrás, esse pedido de destaque da vereadora. Então, não cabe a mim me alongar mais, só dizer que esse tipo de projeto é muito comum aqui nesta casa e, na maioria das vezes, ele é aprovado sem muitos problemas. Porque a prefeita precisa reajustar determinadas contas dentro do orçamento para estar, então, fazendo empenhos, já que determinadas verbas do orçamento, elas acabam por se esvaziar, né, e a prefeita precisa, então, alocar recursos para aquele lado, para poder, então, fazer os seus empenhos financeiros. O que ocorreu foi justamente essa discussão, foi justamente o destaque, muito bem apresentado, está de parabéns a vereadora Lucianade por isso, quero parabenizá-la por isso, e eu volto a dizer, está de parabéns esta casa, porque o processo democrático é justamente assim. Eu penso de um jeito, você pensa de outro. Então a maioria decide. Por isso que os colegiados, eles são formados por mais de 3 pessoas, porque a decisão cabe à maioria dos membros. Então, esta casa está, na verdade, dando uma aula de democracia, colocando em discussão aquilo que cada um entende e usando da autoridade que foi concedida pelo povo. Parabéns à casa, parabéns pela discussão, parabéns, vereadora Lucianade, e que nós continuemos, então, discutindo tudo que for para o bem comum da nossa comunidade, e deixo bem claro que nós não poderemos ser acusados depois pelo Executivo de que não se fez pagamento de funcionários porque o Legislativo não autorizou. E não é por aí, porque às vezes as pessoas usam palavras distorcidas para prejudicar outras pessoas. Não é o nosso caso. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Palavra vereadora do Senado. Em primeiro lugar, eu fiz esse destaque com embasamento. Eu não estou preocupada se funcionário vai falar ou não, se eu votei contra. Eu tenho minha postura, eu tenho a minha defesa, eu tenho amparo legal, justificativa do artigo que eu peço para não votarem, porque, no meu entendimento, ele não deve estar no corpo da lei. E eu tenho orgulho, porque as emendas todas dessa casa, na lei orçamentária, que chegou a 20%, chegará a 12%, foi feito por essa vereadora. Porque, senão, em nenhum momento, nós estaríamos sabendo o que está acontecendo na prefeitura. Eu votarei contra o projeto, porque, juridicamente, estou amparada e foi colocado por esta casa, e eu respeito,
não sou advogada, tenho conhecimento ao longo dos anos como vereadora e nunca se passou convênio muito bem explicado que dinheiro do convênio é dinheiro em conta. Se a prefeita tivesse querendo tanto, tinha diferenciado. Se a arrecadação maior foi 515 mil, e se é para complementação de pagamento, não viria com o valor de 1 milhão e pouco, que é o valor da folha. O que é isso? E outras situações aí dentro. É o meu posicionamento, assumo aquilo que eu falo, não tenho nada contra ninguém, cada um vota naquilo que acha certo e tem realmente justificativa para embasar o seu conhecimento. O seu conhecimento. Isso sim, eu concordo que a discussão, quero parabenizar o Oswaldo, que tem entendimento jurídico. Eu coloquei meu entendimento com amparo legal do jurídico e da contadora da casa, então é por isso que eu voto contra esse projeto. Continua em discussão o projeto em tela. Com a palavra a vereadora Érica. Baseado nas colocações que eu coloquei, né? Uma vez que eu entendo também que dinheiro de convênio é dinheiro em caixa, né? E não previsão orçamentária, seria incoerente da minha parte eu votar agora favorável. Infelizmente, devido a essa questão desse recurso do convênio, também com a consciência tranquila, sem me sentir intimidada por funcionário que se vier a ficar sem pagamento, mas eu prezo primeiramente por aquilo que eu entendo, né, que eu procuro compreender. E eu pude compreender que, embora a gente esteja votando aqui numa dotação orçamentária, mas dentro desse corpo, desse projeto, existe essa questão de dinheiro em caixa, eu não ficaria com a minha consciência tranquila em assinar um cheque em branco e dar na mão do chefe do Poder Executivo e amanhã ou depois, entendeu? Eu saber que uma obra da grandeza da Santa Casa, ou que seja qualquer obra que venha a realizar no município, não aconteceu porque eu me omiti. Então, entre o certo ou errado, entre a dúvida e a certeza, eu prefiro optar, então, não votar no projeto. Entendeu? Meu voto será contrário ao projeto. Continua em discussão. Está em votação o projeto de lei número 13, de 23 de setembro de 2016. O quórum de aprovação é o de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Aprovado. Não, é o corpo. Oi? Não, dona Erci, só levantou a Lúcia e a Érica. Não, ela ficou na dúvida, mas... não. Ela ameaçou, mas não... Aprovado. Aprovado, gente.